Boa noite a todos, boa noite a todas. É um prazer imenso estabelecer contato com vocês no momento em que o isolamento ele se impõe. Nós somos animais sociais. A nossa vida, o nosso potencial, ele vem da interação. O que fez o ser humano chegar onde chegou é exatamente a possibilidade de somar inteligência, somar intelecto, somar esforço físico. E isso é que faz a educação ser o que ela é. A educação, na verdade, é a transmissão do conhecimento, a construção do saber coletivo, o diálogo, é exatamente isso que nos fez chegar até onde estamos hoje, tanto para o bem quanto para o mal. E eu posso dizer que, do ponto de vista educacional, o sentimento que me move hoje é a saudade. É o prazer de estar junto com vocês, é o prazer de trocar conhecimento com vocês, é o prazer de ver as possibilidades de interação entre a gente, as relações de afeto, as relações de carinho, as relações de respeito, as relações que conseguem um olhar, não só olhar, mas enxergar o outro. Porque a educação ela tem esse sentido de priorizar, valorizar e defender a vida. Então, enquanto educador, eu me sinto na obrigação agora de me colocar diante de vocês. Nós obedecemos aí um calendário que, por conta do isolamento, nós estávamos de férias, porém agora nós estamos de volta. Então, a nossa relação agora se impõe como uma obrigação, mas uma obrigação que o Estado colocou. Mas aqui dentro existem obrigações que não está em livro, não está em apostila e não está em aula vídeo. O que a gente tem, o que o ser humano consegue construir um diante do outro, é algo muito maior, são laços muito maiores, são laços que transcendem o próprio tempo. Então o que me move agora é a saudade imensa que eu tenho de vocês. Entretanto, a gente precisa admitir, nós estamos diante de um momento ímpar na nossa história. Eu tenho 44 anos e eu nunca passei por algo parecido. O que a gente está passando agora é uma ruptura, uma quebra muito grande de rotina. E se para mim, que enquanto adulto, enquanto uma pessoa que tem um laço familiar, um laço afetivo muito estável, eu fico pensando para o meu adolescente, para minha criança. Vocês têm um... E isso é natural, isso é saudável, isso é bonito. Vocês têm essa ânsia de conviver, de ocupar os mesmos espaços, trocar experiência, trocar afetividade, trocar experiências. Então, quando eu penso num jovem que está sendo podado desse espaço de convívio, é uma coisa bastante deprimente. E por mais que a gente fale da escola, e por mais que a gente tenha às vezes uma noção um tanto quanto negativa da escola, e em certos aspectos não é mentira, não é ilegítimo, mas a escola é o espaço social, gente. É na escola que a gente interage com pessoas da nossa idade, é na escola que a gente troca experiências sobre a nossa vida pessoal, é na escola que as paixões, os interesses, a curiosidade, o intelecto, a afetividade, ela aflora. Então a escola é um espaço formativo. E aqui eu não falo só, meus amigos, de conteúdo. Eu não falo só de história, de matemática, eu falo de vivência humana, naquilo que traz do ser humano o seu principal potencial, que é o potencial de amar. Se a cooperação nos trouxe até aqui, o amor nos vai levar ainda muito além. Eu penso numa sociedade em que o amor seja o maior antídoto contra qualquer tipo de doença. Porque percebam vocês que esse isolamento ele tem trazido fraturas imensas, fraturas emocionais, fraturas sociais, fraturas econômicas, fraturas que vocês, enquanto adolescentes, eu tenho certeza, vocês olham nos olhos dos pais de vocês e vocês veem a preocupação. É a preocupação econômica, é a preocupação de não ver um filho adoecer, de não ver um avô adoecer, é a preocupação na hora de pegar um carrinho de feira e vir com suprimento para a família, colocar pão na mesa. Então eu entendo que para vocês ver essa situação, principalmente muitos de vocês que não estão no mercado de trabalho, ver essa preocupação de um pai e de uma mãe é algo que faz bastante mal. Mas nós estamos vivos. Ainda estamos vivos e vamos continuar vivos. Eu tenho uma esperança muito grande. E é exatamente por isso que eu estou aqui para trocar ideia com vocês. Eu acho que essa situação de isolamento pressupõe que a educação se coloque ao lado da vida. Porque uma educação que não está ao lado da vida não é educação, é adestramento. E eu não estou aqui para adestrar ninguém. A minha preocupação agora é com a vida de vocês, com os pais de vocês,
com os avós de vocês e todos aqueles que vocês amam. E eu vou dizer que sem nenhum medo de parecer clichê ou ridículo, eu amo vocês. E eu estou muito preocupado com a vida de vocês. Eu estou preocupado com o que vocês sentem, eu estou preocupado com o que vocês comem, eu estou preocupado com a proteção que é tão necessária. Eu me pergunto se o meu aluno está tendo condições de exercer essa proteção que tanto se fala na mídia, né? Porque, para ser bem claro com vocês, todo mundo diz que a gente está no mesmo barco. Isso não é verdade, gente. Na verdade, existe uma tempestade num oceano e cada estrato social está num barco diferente. Então percebam vocês que, por exemplo, quando você pensa em bairros mais nobres, Morumbi, Higienópolis, eles têm muito mais pessoas infectadas, mas o número de mortos não é grande. É lamentável, é claro, é lamentável, mas não é grande. Enquanto nós aqui na periferia que ainda não temos um número tão expressivo de pessoas infectadas, o nível de morte ele é absoluto. Meus amigos, vamos mobilizar conhecimento, vamos mobilizar a educação enquanto libertação. Por que vocês acham que esses números acontecem? É porque quem está na periferia não tem acesso aos mesmos aparelhos de saúde. Não temos acesso aos mesmos tratamentos, à mesma quantidade de testes. Então percebam vocês que a desigualdade social nos coloca em situações diferentes e de vulnerabilidade diferente. Então por isso o que eu mais insisto, talvez a minha maior mensagem para vocês agora seja essa. Protejam a própria vida. Protejam a vida de quem vocês amam. Dialoguem. Essa quarentena, esse isolamento está nos tirando muito, mas também está nos trazendo algumas coisas positivas. Eu acho que o que faz o ser humano ele ser ser humano de verdade é a capacidade de ver o problema, mas também ver microsoluções. Estamos agora diante de outras possibilidades. Quantos de vocês conviveram tanto tempo com os pais, com os irmãos, com aquelas pessoas que a gente diz que bate no peito e diz que ama? A gente costuma dizer isso, não fala da minha mãe, senão eu te quebro. Então nós estamos diante da possibilidade de conviver muito mais tempo com essas pessoas. E essas pessoas são nossa vida também. Então até que ponto nós estamos nos protegendo, estamos olhando as necessidades dos nossos pais? Então é um momento de diálogo. Se é uma coisa que é eficaz contra o desespero, contra a inércia, contra o sentimento de tédio, é você olhar para o seu pai, para sua mãe, para os seus irmãos e saber o quanto você é importante para eles e o quanto eles são importantes para vocês. Então esse é o momento da gente também, e isso é importante aprender, esses dias tem me ensinado muito isso, é a gente restabelecer laços, é a gente fortalecer vínculos, isso é importante. Sei que nós não podemos nos falar, não podemos nos abraçar, mas o carinho ele se dá de tantas outras maneiras diferentes, é no gesto, é na ajuda, e eu não falo só em casa não. Eu falo que vocês têm meios, ou pelo menos a maioria de vocês tem, eu queria que fossem todos, e me dói saber que não são todos que têm esses meios, mas vocês têm meios de se falar, de interagir de outras maneiras. Cadê aquele nosso amigo que está tão quieto? Que não está falando muito, não está na internet, não está postando mais nada? Será que não é o momento da gente dar um toque nele? Meu, o que está acontecendo? Como é que você está? Você está conseguindo acessar aí as ferramentas aí que o Estado está proporcionando? Você está conseguindo dialogar aí com os professores? Como é que está a sua vida, cara? Como está a sua vida, minha amiga? Porque é muito fácil ser amigo em sala de aula, porque o convívio ali dentro ele é obrigatório. Mas é nesse momento que a gente vai ver quem é que está com quem agora. Então se liguem, estabeleçam conexões. E do ponto de vista educacional, eu queria fazer algumas colocações. Vocês vão ter acesso aí a algumas aulas que parecem estar na televisão, aulas que vão ser disponibilizadas num aplicativo que vocês já devem ter baixado, e quem não baixou, é necessário que se faça isso. Eu tenho o RA de todos os meus estudantes, se precisar pode falar comigo. Então, a educação hoje, ela pressupõe outras coisas. O que a educação pressupõe hoje? A defesa intransigente, a defesa inalienável da vida. Então eu quero que vocês estabeleçam um contato entre vocês, mas que façam mais do que isso. Poucos momentos na história humana o conhecimento ele foi tão importante. A religião é importante, eu tenho a minha fé religiosa, meus amigos. Mas eu também acredito, e isso é uma coisa bem pessoal, que se existe um Deus, se existe uma força boa, suprema, ela está atuando em mentes inteligentes,
em mentes de cientistas e médicos e em pessoas que estão na frente, tentando conseguir tratamento, vacinas e cuidando de pessoas. E eu falo com muita honra que a minha filha está na linha de frente. A minha filha pegou a Covid, ela passou 14 dias em casa e hoje ela está trabalhando no hospital salvando vidas. Então Deus está atuando, na minha opinião, na mente e no intelecto dessas pessoas. Então o conhecimento ele nunca foi tão importante. É preciso saber geografia, meus amigos, para entender como o vírus se espalha e como ele se dá de maneiras diferentes em regiões diferentes. Para isso é importante a biologia. A biologia nos ensina que um vírus ele pode mudar, ele sofre mutações. É preciso história também. Quantas pandemias já vivemos? De que maneira as sociedades ao longo da história lidaram com esse problema? Vocês que são meus alunos de 6º ano e de 1º ano, eu expliquei para vocês que uma das consequências do processo de sedentarização, quando o ser humano ele deixa de ser nômade e ele vai morar em ambientes e compartilhar ambientes comuns, um dos problemas são as doenças, são as pandemias. Então percebam vocês que entender a realidade é mobilizar conhecimento histórico, conhecimento sociológico, conhecimento matemático. A matemática nunca foi tão importante. Políticas públicas hoje estão sendo estruturadas por estados em cima de projeções matemáticas. Então, entender matemática é de suma importância, entender química. Como entender a questão dos testes? E por que um teste num país ele pode ser muito eficaz, no outro não, se você não tiver conhecimento químico? Então percebam vocês que aquilo que a gente trabalha numa escola não é para fazer prova, senhores, nunca foi, eu nunca acreditei nisso, eu já disse isso para vocês. Nós temos a educação como uma ferramenta de quê? De entendimento da realidade e busca conjunta de quê? De soluções. Qual é o objetivo da educação, meus amigos? É a felicidade. E a felicidade pressupõe o amor, a felicidade pressupõe o convívio harmônico, a felicidade pressupõe o respeito e, sobretudo, a felicidade pressupõe a defesa intransigente da vida. Então, aqui nesse vídeo, além de tentar matar um pouquinho a saudade de vocês, eu quero pedir encarecidamente, se protejam. Protejam o coração, protejam a mente. Porque se tem uma coisa que é massacrada nesses dias pela mídia, com notícias que infelizmente estão acontecendo, é a mente, é a ansiedade, é aquela vontade de chorar quando está tomando banho, é aquela vontade de chorar quando você vê sua mãe saindo com uma sacola para ir trabalhar e você sabe que ela está se expondo ao perigo. Então tudo isso faz mal, o isolamento faz mal. Nós vivíamos aqui nos abraçando, vivíamos trocando ideia, um rindo do outro, um aprendendo com o outro, e isso foi cortado. Então a gente precisa manter o que? Isso aqui. Então vamos estudar, gente. Mas não estudar para fazer prova. Não estudar para decorar pedaço de texto de livro. Estudar para entender a realidade, entender que existe outro ser humano, que existe uma outra vida que tem o direito de viver tanto quanto a nossa. Então entender geografia, história, química, biologia, enfim, as ciências. Gente, isso é uma condição para a existência, para a manutenção da vida humana. Nunca ficou tão claro que a ignorância dialoga com a morte. O discurso de morte hoje é um discurso ignorante. O discurso de todas as pessoas que pregam a vida são um discurso de pessoas que buscaram conhecimento, o conhecimento em termos de estudo. Então leiam. Só que aqui eu dou uma dica para vocês. Não lê só coisa de escola não, cara. Não lê só manual de escola, não. Cara, lê um gibi, velho. Lê um mangá. Cara, lê um romance, velho. Lê coisas que façam o seu coração se sentir bem. Assiste seus filmes, assiste suas séries. Não esqueçam de um seguinte. Existe toda uma política, todo um discurso dizendo que um jovem deve estudar, conquistar um bom emprego, casar, ser um bom cidadão e pagar um plano funerário, porque a vida dele segue esse ciclo. Essa é a receita da felicidade. E a gente sabe que a maioria de nós não se enquadra nisso. Nós temos outras necessidades de prazeres, de interação. Então, busquem o conhecimento não só para atuar politicamente, isso é uma parte, mas para o intelecto, para o coração de vocês. É o momento de que pessoas boas exerçam
essa bondade. Acabou o tempo, ou na minha opinião está esgotado o tempo em que as pessoas más, as pessoas ruins exercem a palavra, ditam a palavra, gritam a palavra. Eu acho que pessoas boas precisam não mais se submeter ao silêncio. O silêncio já fez muito estrago. Só que o que dizer, o que falar? Aquilo que vem do coração, mas aquilo que vem de uma mente bem alimentada, intelectualmente falando. Então, assim, gente, essas são as palavras que eu queria dirigir a vocês. Obviamente, existe aí aspectos burocráticos que nós precisamos trabalhar. Eu sou professor dos 6º anos e dos primeiros anos. Nós sabemos que do ponto de vista oficial nós temos uma fonte de estudo. Que fonte de estudo é essa? Um aplicativo chamado Central de Mídias, que foi, segundo o Estado, de acesso universal e que todos podem acessar usando o RA. Esse é o discurso oficial e eu sei que nem sempre a realidade ela dialoga com esse discurso oficial. Não é toda casa que tem internet. Não é toda casa que você tem uma mesa para você estudar. Não é toda casa que você tem a privacidade, que o estudo é necessário. Eu sou sensível a essa realidade, isso me preocupa sobremaneira. Entretanto, é preciso que a gente dê continuidade às situações de aprendizagem. Então, o que vocês vão ter? Vocês vão ter acesso a essas aulas. Me parece que essas aulas também estão num subcanal da TV Cultura. É preciso que se observe isso também. Mas no aplicativo as aulas estão lá. Nós, enquanto professores de vocês, aqueles professores que têm o prazer